Olá pessoal, desculpe pela qualidade do vídeo, pela falta de luz que não está tendo, mas tudo bem. Bom, a gente sabe que o Senhor até hoje faz chamados. E a gente tem um exemplo claro na palavra de Deus sobre chamados. Ele chamou os discípulos, chamou os pecadores ao arrependimento, assim como até hoje ele chama os pecadores ao arrependimento. Mas aqui a gente vai levar em consideração hoje sobre Jonas. Jonas, ele teve um chamado, mas infelizmente ele tentou fugir da presença do Senhor. E a gente vai notar que fugir da presença do Senhor só traz consequências e percas. Olha só, veja o que Jonas fez. Ele pegou no capítulo 1, no versículo 1 ao versículo 3, vai nos dizer sobre isso. Ó. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Note esse versículo. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Amados, quantas vezes o Senhor talvez tem feito um chamado? Quantas vezes o Senhor colocou um chamado na sua vida? Te chamou para você se arrepender, te chamou para que você conheça Ele, e você fez como Jonas, fugiu mediante da presença do Senhor. E a gente sabe claramente que o Senhor, ele é onisciente, onipotente e onipresente. Ele está em todos os lugares, sabe de tudo. Provavelmente Jonas estava aqui, ele viu e recebeu o chamado, e Jonas disse: Não, eu não vou. Eu não vou. Ele fugiu. Ele pegou um navio ali, indo para Tarsis, pegou um navio e descendo ele fugiu para Tarsis, descendo a Jope, pegou um navio e foi com eles. Mas a gente vê que não deu certo a fuga da presença do Senhor de Jonas. Trouxe sérias consequências a fuga do chamado de Jonas. A primeira delas está relatada. Olha aqui, ó. Eles começam. Jonas entrou nesse navio, mas o Senhor mandou uma grande tempestade e fez uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. A ira do Senhor se manifestou contra Jonas, porque ele não obedeceu, porque ele preferiu rejeitar o chamado de Deus do que aceitar o chamado de Deus. E olha o que aconteceu. No versículo 7, vai nos dizer que eles estavam desesperados e Jonas estava ali num sono tão profundo. E ele fala assim, ó: E diziam cada um a seu companheiro: Vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. O que é lançar a sorte? Eu vou explicar essa expressão aqui. Lançar a sorte é nada mais, nada menos que hoje em dia a gente usa o famoso cara ou coroa. É você pegar uma moeda, colocar ela aqui e lançar a sorte. Se o lado que caiu cara que a pessoa escolheu, ou se o lado que caiu coroa que a pessoa escolheu. E aqui a sorte caiu sobre Jonas. Então eles disseram para ele, olha só, versículo 8. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra?
e de que povo és tu? Aí ele respondeu que era hebreu. Ele disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então, ele estava fugindo da presença do Senhor. Ele pegou ali e Jonas se viu numa situação difícil. E sabe o que eu acho mais interessante? Que aqui está escrito que ainda Jonas, ele disse que ele, no versículo 9, sou hebreu e temo ao Senhor. Mas são nos momentos de desobediência que a gente vê que a ira do Senhor nos leva para a ira do Senhor. A palavra de Deus nos diz que o Senhor é o Deus que ira todos os dias. Mas o chamado de Jonas foi para quê? Versículo 2 vai nos dizer que levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua malícia subiu até a minha presença. E Jonas, depois de passar por isso, Jonas foi engolido por um peixe grande. Ele foi engolido por um peixe grande. E o que aconteceu? Ele ficou nas entranhas daquele peixe e ele fez uma oração. Olha aqui, ó. E eu acho interessante que no versículo 7 do capítulo 2 ele fala assim: quando desfaleci em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração no seu santo templo. Quando desfalecia a minha alma. Ele está querendo dizer assim, quando a minha alma estava indo por abismo abaixo, e eu lembrei do Senhor. Então ele lembrou. E aqui no versículo 10 fala assim: falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. Então o peixe foi pela ordenança do Senhor e vomitou a Jonas. E ele foi até, levantou-se até Nínive, foi naquela cidade e pregou. E o que aconteceu? Aí o povo de Nínive, eles se converteram. Olha aqui, veja no versículo 7. Vamos ler no capítulo 3, no versículo 7, fala assim, ó. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provém coisa alguma, nem se lhes dê alimento, nem bebam água. Mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos, clame fortemente a Deus, convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? E Deus ouviu a obra deles, como se converteram do seu mau caminho. Então Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que lhes faria e não o fez. Note que aqui tem um chamado de Jonas, uma oração de Jonas, a conversão. Olha o que aconteceu. Jonas foi pregar contra Nínive. E depois ele ficou revoltado. Porque ele ficou pensando nesse mesmo. Senhor, você pediu para mim que eu pregasse contra Nínive. E aquele povo se arrependeu. Vai se apartar o furor da sua ira sobre aquele povo. Aquele povo se arrependeu. Eles vão dizer que eu sou falso. Eles vão dizer que eu menti. Mas veja que bom exemplo que aqui nos traz. A gente não deve fugir do chamado que o Senhor faz. A gente deve orar para o Senhor quando a gente estiver em momentos de apuros, que a gente vai passar por situações difíceis. A gente deve também, quando aqui a conversão, falando da conversão de Nínive, a gente deve também pregar a palavra de Deus. Por quê? Para que as pessoas se convertam. E a gente vê que o resultado aqui foi um resultado muito agradável diante do Senhor. Porque aquele povo se lamentou, se vestiu de panos de saco. Enfim, eles demonstraram, não só demonstraram por demonstrar, mas tiveram dentro de si, dentro do coração deles, uma atitude verdadeira de arrependimento.
E Jonas ficou revoltado, porque ele falou assim: Senhor, você pediu que eu pregasse, você pediu que eu fosse até Nínive, e olha o que aconteceu, aquele povo se arrependeu e não aconteceu nada. Sabe o que isso explica? Explica o seguinte, que o Senhor faz o chamado, a pessoa, e o chamado para converter. E a conversão muda tudo. Tudo, 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 tudo. A conversão faz que a gente reconcilie-se com o Senhor. A conversão faz com que nós, que estávamos distantes, agora nos aproximemos de Deus. A palavra de Deus nos diz que os nossos pecados que fazem separação. Eles são os nossos pecados, fazem separação entre nós e o nosso Deus. Por que eles fazem separação? Eu acho interessante esse versículo que fala na palavra de Deus, que ele aponta para duas coisas. A separação com relação à comunhão e a separação eterna. Os nossos pecados. Os nossos pecados separam toda vez a gente da presença do Senhor. Mas a conversão, ela muda tudo. A partir do momento que a pessoa realmente abre o seu coração, a partir do momento que a pessoa realmente entrega a sua vida, a partir que ela se lamenta, que ela vê no seu coração e demonstra ao Senhor atitudes dignas e fiéis de arrependimento, o Senhor muda. Muda o quê? O julgamento. Porque ele não vai julgar. Não estou querendo dizer que o Senhor não julga, ele julga. Mas a gente tem agora uma parte que está conectada com Deus. A gente se voltou para o Senhor. É muito importante isso. Quantas pessoas que o Senhor fez o chamado, mas estão desperdiçando? Talvez o Senhor dá dons para uma pessoa e a pessoa desperdiça. Às vezes um dom na música, um dom no ministério, ou qualquer um outro tipo de dom e a pessoa desperdiça. Então, o que Jonas disse a respeito ali teve um resultado muito bom. É esse, meus amados ouvintes, meus caros irmãos, o resultado que a gente precisa ter hoje. Imagine hoje uma situação dessa. Imagine hoje que pessoas podem se converter. A Bíblia nos diz no livro de Ezequiel que o Senhor não tem prazer nenhum na morte do ímpio. Ele pode até morrer, mas antes converta. E isso que é importante. Converter. Mudar de vida, mudar de direção. Isso é importante. Jonas, aqui, ele teve o chamado dele e fugiu da presença do Senhor. Adão, Eva, quando pecaram no jardim do Éden, eles fugiram da presença do Senhor. Adão e Eva fugiram. Jonas fugiu do seu chamado. E é exatamente isso que hoje a história se repete. Quantas pessoas o Senhor não tem chamado e elas estão fugindo. Mas de Deus não se foge, porque os olhos do Senhor estão percorrendo toda a terra, contemplando os justos e os injustos. Que Deus possa abençoar essa palavra no seu coração. Assim seja. Amém.